O jovem respondeu que seu nome era Tommy. Ele também estudava na faculdade de letras e tentava chamar a atenção da menina há mais de 6 meses. Isso imediatamente lembrou Michael de si mesmo, onde ele perseguia a mesma garota há 3 anos inteiros. Ele contou essa história ao seu novo conhecido, contando como teve que trabalhar em 4 empregos e comer tudo o que pudesse para satisfazer as necessidades egoístas de sua paixão. E, encerrando sua triste história, acrescentou que no final essa garota ainda optou por entrar no Mercedes de outra pessoa. Tommy ficou claramente chocado com tal história, que o deixou sem qualquer esperança de chamar a atenção de uma garota como Angélica. E Michael reforçou o que foi dito com bons conselhos amigáveis, dizendo que aqueles que fazem isso com eles apenas os motivam a se tornarem melhores. Depois disso, ele o incentivou a voltar para o albergue e esquecer Angelique, que mais cedo ou mais tarde viria correndo até ele, depois de ver seus sucessos na vida. A garota não entendia nada do que estava acontecendo agora, observando a ação com surpresa. Ela abordou Michael dizendo que Tommy era apenas um conhecido dela e que ela nunca o considerou um parceiro romântico. Ao que o jovem respondeu que não se importava nem um pouco com o que a garota poderia ter tido com esse cara no passado. E então Michael, dizendo que a menina não respeitava nem a si mesma nem a ele, começou a rasgar o retrato bem na frente de seu rosto, causando grande espanto na menina. Depois de rasgar uma folha de papel em pequenos pedaços e jogá-los no ar, Michael se virou e se afastou da garota, dizendo que até que ela entendesse o que estava ao seu redor e aprendesse a se comunicar, era melhor que eles não se conhecessem. Ele pensou consigo mesmo que estava muito interessado em saber como a garota reagiria a tal atitude de sua parte e o que ela faria. E os pensamentos da garota estavam cheios de lembranças de como Michael a tratou no primeiro encontro. Afinal, ninguém jamais foi tão gentil e condescendente com ela. Com lágrimas nos olhos, a garota concluiu que Michael gostava muito dela e agora ela estragou tudo. E foi anunciado ao Michael que estava saindo que mais 5 pontos foram acrescentados à disposição de Angélica. Estudando estatísticas ao longo do caminho, o jovem concluiu que quanto pior você trata uma garota, mais ela começa a gostar dela. Ele decidiu que por enquanto estava farto de Angélica e precisava começar a conquistar Jéssica. E de repente ele descobriu que Jéssica também transmite online, especializada em música e dança. Michael achou essa atividade muito fofa e sugeriu que essa garota só poderia fingir ser fria e inacessível, mas na verdade ela era bastante doce e aberta. Mas antes que ele pudesse aparecer online, Mirinda imediatamente começou a escrever-lhe mensagens dizendo que estava muito feliz em vê-lo, mas não tinha pressa em concordar com a oferta de um encontro. A partir disso, Michael, é claro, concluiu que a garota estava simplesmente tentando enganá-lo e tirar-lhe dinheiro, prometendo dançar para ele online hoje. De repente, ele recebeu uma notificação de que o usuário que ele seguia iria agora participar de uma competição com outro usuário. Michael ficou muito interessado em saber com quem competiria a inacessível primeira beldade da universidade, Jéssica. A rival acabou sendo Mirinda, que concluiu que acidentalmente ligou para uma nova garota, o que significa que a vitória está em seu bolso. O jovem achou este conjunto particular de circunstâncias bastante interessante, onde a experiente e também não privada de beleza Mirinda concorre com a blogueira novata e a primeira beldade Jéssica. Mirinda, absolutamente confiante em sua vitória, afirmou que sua rival nem deveria tentar competir com ela, pois atrás dela estava o apoio de uma pessoa tão influente como o lobo solitário. A partir de sua experiência de capturar pessoas ricas, Mirinda chegou à conclusão de que não deveria mais ter o lobo no anzol. E então o programa emitiu uma notificação de que o usuário do lobo solitário havia feito uma transferência. Mas imagine a raiva dela quando viu que a tradução não era dirigida a ela. 5 milhões de dólares foram enviados e transferidos para a conta da oponente de Mirinda, Jéssica, o que chocou a própria Jéssica. Irritada com o rumo dos acontecimentos, Mirinda mordeu os lábios, perguntando-se por que o lobo escolheu a nova garota. O diretor não hesitou em comparecer, exigindo que o patrão explicasse por que o dinheiro estava indo para terceiros. Organizando seus pensamentos, Mirinda se despediu do público, dizendo que tinha assuntos urgentes e precisava correr. E Michael, olhando para o ícone informando sobre as férias do usuário, disse para si mesmo que Mirinda não deveria ter brincado com ele, pois ele pode apoiar qualquer um. Ele então mudou para o canal de Jéssica. Mentalmente, ele disse a ela que havia gasto muito dinheiro com ela e que a garota não deveria decepcioná-lo. Enquanto isso, no escritório de uma já conhecida empresa que fornece plataforma para transmissões online, seu gerente foi novamente informado sobre uma grande tradução, onde o gerente do projeto disse que esse lobo solitário desconhecido apareceu novamente e quebrou o recorde anterior 5 vezes.
Ao saber dessa informação, o chefe ficou furioso, declarando que esse cara provavelmente era algum tipo de magnata do petróleo. E o restante das mulheres invejosas que realizam suas transmissões online notaram a tradução de Michael, concluindo que hoje o lobo solitário está com clima musical. E então, claramente sem pensar profundamente, todos começaram a chamar seus assistentes, um por um, para carregar seus instrumentos musicais. E já se aproximava a hora do anoitecer, onde o sol já havia desaparecido no horizonte, e a escuridão da noite começou a descer gradativamente sobre a cidade. Jéssica sentou-se diante de seu instrumento musical, chocada com os acontecimentos que haviam acontecido, e Kate não se cansava do fato de que estava tudo online e agora eles poderiam se tornar populares. Mas a heroína de hoje não ficou muito feliz com a perspectiva de se tornar popular e deixar vários homens felizes com sua aparência. Ela disse que o mais importante para uma mulher é a carreira e a independência, tanto financeiramente quanto em todos os outros aspectos da vida. Frustrada com a atitude da amiga em relação à questão da popularidade, Kate disse-lhe para não lhe ensinar sobre a vida. E imediatamente após essas palavras, ela perguntou secretamente se Jéssica conhecia o homem rico que enviou o dinheiro hoje. Ao que a menina respondeu com raiva que não o conhecia e não deveria conhecê-lo. Mas logo em seguida, com evidente interesse pela pessoa desse homem rico, ela disse que ele realmente mandou muito dinheiro, pelo que precisava escrever-lhe algumas palavras de agradecimento. E Kate, enquanto coletava o equipamento, pensou com decepção que sua amiga havia dito uma coisa, mas estava fazendo exatamente o contrário. De repente, um grito selvagem da amiga fez a garota literalmente pular no local e largar todo o equipamento. Incapaz de xingar, ela se virou e viu que nada crítico havia acontecido, e só pôde perguntar calmamente o que havia acontecido. Ao que Jéssica respondeu confusa que aparentemente sabia quem realmente era o lobo solitário, onde chegou à conclusão de que era Michael. Imediatamente a menina se lembrou da história de um menino que era filho de um homem muito rico e bem-sucedido, mas ao mesmo tempo era modesto e não queria mostrar sua riqueza e posição elevada, que recebeu a melhor educação, mas percebeu que não queria ser objeto da atenção de todos e queria viver livremente. Um dia ele conheceu uma linda garota, se apaixonou por ela e decidiu conquistá-la, mas como uma pessoa comum e pobre. Mas a amiga da menina ouviu essa história sem entusiasmo e apenas disse que havia relido romances. A menina começou a se preocupar muito com esse pobre menino, que desde criança esteve rodeado dos melhores, e agora provavelmente é muito difícil para ele fingir ser uma pessoa simples. Enquanto isso, Michael conseguiu tomar banho em seu dormitório. Quase terminando de se secar, o jovem percebeu que havia chegado uma mensagem em seu telefone. Pegando o telefone, Michael, não sem surpresa, notou que Jéssica o convidou para jantarem juntos sem nem perguntar de onde ele tirou tanto dinheiro, e decidiu ver como ela estava. A segunda metade do dia seguinte, como sempre, de sol, já estava a todo vapor. Michael estava a caminho de um encontro com Jéssica, onde escolheu uma motocicleta como meio de transporte. Ele parou perto do albergue feminino, onde um certo homem já havia estacionado seu carro luxuoso. Este homem foi o primeiro a iniciar a conversa, dizendo que estava esperando pela namorada e perguntando a Michael quem ele estava esperando. Naquele momento, o jovem viu Jéssica aparecer na rua, olhando em volta, aparentemente em busca de Michael. E então o jovem, apontando para ela, respondeu ao homem que aquela era a mesma garota que ele esperava aqui. Essa afirmação divertiu muito o homem, onde ele disse que com tamanha beleza ele próprio tinha mais chances do que um cara que nem tinha como comprar um bom carro. Enquanto isso, Jéssica viu um jovem esperando por ela. Ela continuou a acreditar em sua fantasia, onde Michael lhe parecia um homem rico e secreto que se escondia de todos. Intoxicada por suas fantasias, a garota rapidamente se dirigiu a ele. Enquanto isso, o homem estava ocupado contando a Michael sobre como ele teve que trabalhar duro e então, talvez em 15 a 20 anos, uma garota assim entraria em seu carro. Enquanto essa narrativa de sucesso continuava, Jéssica já havia conseguido se aproximar de Michael e se sentou na motocicleta atrás dele. O homem nem teve tempo de entender nada quando uma motocicleta passou por ele, em que um cara e uma garota linda correram para novas impressões um do outro. O homem silenciosamente olhou para o veículo acelerando ao longe, e então as emoções tomaram conta, onde ele, caindo de joelhos, lamentou o fato de toda a sua vida, voltada para a obtenção de grandes rendimentos, ter se mostrado sem sentido, o que esta situação com uma beldade sentada em uma espécie de ciclomotor acabava de mostrar ele. Jéssica não se viu em uma simples motocicleta, ela viu uma bicicleta cara e um príncipe de terno branco ao volante.
Suas fantasias foram dissipadas pela voz de Michael de que eles haviam chegado e pela visão do estabelecimento para onde ele os trouxera. Era um dos restaurantes de fast food mais baratos da cidade, que as pessoas do nível de Jessica nem notavam. E o prato principal deste estabelecimento eram lagostins picantes e camarões. Antes de se sentar à mesa, Michael colocou um guardanapo na frente da garota, o que mais uma vez evocou nela as emoções mais positivas, baseadas nas suas fantasias, onde ela pensava que mesmo disfarçado de rapaz simples, ele não se esquecia dos modos que lhe foram incutidos desde a infância. Ela também aceitou com gratidão dele um pacote de luvas descartáveis, nas quais se costuma comer lagostins e camarões, para não sujar as mãos. E então, 1 minuto depois, Michael estava comendo o camarão feliz, e a menina, continuando a viver em suas fantasias, notou que esses são provavelmente os menores camarões que ele é obrigado a comer por causa dela, para que ela não se sinta constrangida em um restaurante caro. E naquele momento, quando Jessica mais uma vez imaginou o príncipe na pessoa de Michael, este foi informado de que mais 10 pontos haviam sido acrescentados à disposição da garota. Michael ficou bastante surpreso com o fato de a classificação de localização ter sido adicionada repentinamente. E Jessica já pegou um camarão e começou a descascar. Depois disso, a garota levou o camarão descascado à boca de Michael e pediu-lhe que abrisse a boca. Dirigindo-lhe um olhar quase amoroso, a menina pediu ao jovem que a deixasse alimentá-lo. Michael ficou completamente perplexo com o que estava acontecendo. Mas ele não resistiu e aceitou a gentileza e o carinho da moça, justamente no momento em que Verônica entrou no café, acompanhada de Mason. Antes que ela pudesse dar um passo, Verônica notou Michael e Jessica sentados à mesa. Ela não podia acreditar que tinha testemunhado a inacessível Jessica alimentando Michael com suas mãos. Ao mesmo tempo, a menina começou a pensar no que estava acontecendo com Michael, que ontem estava saindo acompanhado de Angélica, e hoje já está na companhia de outra garota. Não querendo ficar na frente do ex, ela pediu a Mason que escolhesse outro café, dizendo que havia muita gente lá. Mas seu companheiro não atendeu aos pedidos da menina, fazendo a suposição correta de que ela simplesmente não queria encontrar seus amigos. Tendo dito que iria resolver tudo agora, Mason, literalmente colocando a mão em Verônica, caminhou com ela até a mesa onde Michael estava. Michael, que acabará de tirar o camarão da mão de Jessica, notou uma sombra pairando sobre ele por trás. Então ele ouviu seu nome e viu notas caindo na sua cara. Depois disso, Mason disse que Michael deveria pegar esses $500 e sair deste café. O jovem olhou para as notas que haviam caído na mesa e nos pratos de comida. E a única coisa que lhe veio à mente foi que o comportamento de Mason era extremamente ridículo e não lhe dava nenhum crédito. Jogando outra pilha de notas não muito grandes, Mason disse que agora definitivamente deveria ser o suficiente para Michael sair daqui. E Jessica de repente apertou a bolsa com tanta força que os ossos dos dedos até quebraram. Isso não passou despercebido por Michael, que não conseguia entender por que a garota estava tão brava. E o motivo da raiva de Jessica era Mason, que agora estava arruinando seu encontro perfeito, e para quem ela enviou todas as maldições imagináveis e inconcebíveis. Mas Mason não desistiu, dizendo que se não bastasse, poderia acrescentar mais, acompanhando as palavras com o movimento dos dedos, tirando outro maço de notas da carteira e jogando-as para o alto. De repente, as mãos de alguém caíram sobre as notas que estavam sobre a mesa. O garçom chegou a tempo e ofereceu a Mason que lhe desse todo esse dinheiro em troca de organizar outra mesa para ele. Agarrando rudemente o garçom pelas roupas, o homem começou a dizer que não queria outra mesa além desta. Mas seu discurso foi interrompido por um golpe violento de uma bolsa de mulher bem no rosto, que não foi em vão em alguns de seus dentes. Ao olhar surpreso de Michael, Jessica apressou-se em dizer que isso não foi obra dela. E atrás deles apareceu uma silhueta enorme, que chamava Mason de canalha, vivendo do dinheiro dela, dirigindo seu carro e, ao que parece, também dormindo com outras garotas usando o dinheiro dela. Michael ficou literalmente abalado ao ver aquela mulher enorme e assustadora atrás dele. E Mason, segurando o local machucado, perguntou à esposa Gold o que ela estava fazendo aqui. Ao que a terrível mulher, distorcendo terrivelmente o rosto e acompanhando a sua fala com abusos de escolha, respondeu que se ela não estivesse aqui, nunca saberia que ele estava dormindo com outras pessoas. E Mason de repente começou a dizer que Gold era tudo o que ele tinha, que ela era única, que ele devia tudo a ela e nem pensava nas outras garotas, que, já tendo entendido a essência do que estava acontecendo, Verônica olhou para com censura. De repente, Mason agarrou Verônica pelos cabelos e começou a acusá-la de que a culpa era dela, que foi ela quem tentou seduzi-lo.
Ao que a menina tentou se justificar dizendo que o próprio homem começou a cortejá-la e disse que não tinha companheira. Com um pedido furioso para calar a boca, Mason deu um forte tapa na cara da garota. Sem esperar tal reviravolta, Verônica caiu no chão e olhou com medo para o homem furioso. Mas Mason não desistiu, tendo assumido o papel de vítima em quem foram testados os encantos femininos, já havia levantado a mão para um novo golpe. No entanto, a mão de alguém interrompeu seu movimento. Foi Michael quem disse que um homem só se desonra batendo em uma mulher na frente de todo o café. Então, continuando sentada no chão e segurando a bochecha que queimava com o golpe, Verônica de repente percebeu que Michael ainda a amava. Enquanto isso, Michael foi informado de que o favorecimento de Verônica havia aumentado em 60 pontos e que seu favorecimento havia atingido o nível máximo possível. Depois disso, a locução disse que Verônica é fã do mestre. O valor do benefício financeiro pessoal de Michael gasto com a garota é de $5.000, e também foram concedidos 20 pontos de ganho. Sem hesitar, o jovem deu ordem para usar 10 pontos para melhorar suas características físicas. E no mesmo momento, com um movimento hábil da mão, ele executou um truque em Mason, dobrando o braço atrás das costas, o que fez este uivar, após o que o empurrou para longe de si mesmo. Mas o inquieto não ia admitir a derrota, agarrando a garrafa que estava sobre uma das mesas. Gritando e xingando, ele passou a arma por cima da cabeça do jovem. Mas para Michael, que havia melhorado suas características físicas, Mason movia-se muito devagar. Com um pequeno avanço, o jovem literalmente tirou o inimigo de seu caminho. Michael disse a Mason, ajoelhado diante dele, que não há vergonha em ser apoiado por uma mulher, mas há vergonha em levantar a mão contra uma mulher. Mas essas palavras passaram pelos ouvidos do desgraçado, que não quis suportar a perda e começou a tirar uma faca do bolso. Vendo a arma branca, Jessica gritou para seu companheiro tomar cuidado. E o homem enfurecido já havia conseguido se endireitar e começar a fazer um movimento de facada com a mão para frente, apertando com força a arma. Mas não foi difícil para o jovem animado sair da linha de ataque, agarrando simultaneamente a mão do inimigo e arrancando-lhe a faca. Onde imediatamente depois disso, sem dar ao inimigo um segundo para de alguma forma recobrar o juízo e reagir, Michael usou uma técnica que os lutadores chamam de arremesso pelas costas. O som do barulho no chão parecia ser audível mesmo na rua. E então Mason ficou inconsciente no chão, derrotado pelo corajoso jovem que defendeu a honra da garota. O próprio vencedor, colocando modestamente as mãos nos bolsos da calça, dirigiu-se para a saída, onde Jessica o seguiu. Mas de repente seu movimento foi interrompido por Verônica, que, agarrando sua perna, disse que estava errada com ele e pediu-lhe que lhe desse outra chance. Por um momento, Michael pensou sobre isso, mas rapidamente se recompôs e começou a falar. Ele lembrou a menina como ele a arrastou por vários quilômetros até o hospital quando ela se machucou. Ele se lembrou de como trabalhou incansavelmente durante 6 meses para lhe dar um telefone novo, que ela recusou porque não era o modelo mais recente. Ele também lembrou que sempre soube da frivolidade e do comercialismo dela, mas acreditava teimosamente que mais cedo ou mais tarde ela o notaria e apreciaria seus esforços. Concluindo seu discurso, Michael disse que Verônica teve muito tempo e chances. Agora o Michael que fugiu atrás dela morreu e a garota fez sua escolha. Lágrimas de tristeza e desespero brotaram dos olhos de Verônica, pois cada palavra do jovem era verdade, que, como sabemos, sempre bate forte, onde a dor dos golpes é sempre mais forte que a dor física. Já na rua, Michael pediu desculpas ao companheiro por tudo o que aconteceu, o que estragou o encontro. Ao que Jessica respondeu brincando que estava tudo ótimo e que ela teve uma chance única de ver o jovem do outro lado. Essas palavras da garota envergonharam muito Michael, mas ao mesmo tempo foram agradáveis para ele. E Jessica, incapaz de tirar os olhos do jovem e repassando em sua cabeça os acontecimentos do encontro de hoje, estava firmemente convencida de que esse cara ainda poderia surpreendê-la com muitas coisas. Logo o céu sobre a cidade estava coberto por nuvens negras de trovoada e a chuva torrencial não demorou a chegar. A porta do dormitório se abriu de repente, como se tivesse sido chutada com toda a força. Assim, Verônica voltou ao quarto depois de uma noite mal-sucedida, onde a vizinha que a conheceu lamentou o fato de a menina não ter guarda-chuva e estar toda molhada. O recepcionista apressou-se em contar a notícia de que ontem Jessica recebeu até 5 milhões de Michael, o que enfureceu a menina já muito chateada, que perguntou de onde veio tal informação. Ao que a amiga explicou que o vizinho de Jessica havia falado tudo sobre isso. Digerindo a nova informação, Verônica caiu em algum tipo de estupor por alguns segundos.
E finalmente, ela atingiu seu limite psicológico e começou a chorar. Seus soluços eram acompanhados por sons tão altos que nos quartos vizinhos do dormitório ouviam-se constantemente declarações hostis dirigidas a quem interferia em seu descanso. Enquanto isso, no quarto onde Michael morava, seus vizinhos ficaram surpresos ao ver que seu amigo era muito bom jogando videogame, sugerindo que ele era um jogador secreto de esportes. E o próprio Michael achou que depois da distribuição dos pontos de reforço até jogar ficou muito fácil, mas disse em voz alta que teve sorte. Enquanto seus amigos lhe ofereciam ideias de negócios, como transmitir seus jogos online, Michael se preparava para tomar banho. No chuveiro, ele viu o efeito direto dos óculos de realce, expresso no relevo claramente visível dos músculos de seu corpo. Ele também percebeu que suas características faciais haviam mudado, tornando-se mais em forma e corajoso. Olhando seu corpo no espelho, o jovem só conseguia pensar no fato de que agora precisava evitar atalhos com as meninas. Ele se distraiu da admiração com o telefonema dos vizinhos, que gritaram que seu telefone estava tocando. Michael, saindo do chuveiro, pegou o telefone. Acontece que a primeira beldade da faculdade de letras, a bela Angélica, estava ligando para ele. Em seus pensamentos, o jovem chegou à conclusão de que aquela garota astuta havia inventado algo novo para tirar dinheiro dele e conquistá-lo, o que significa que ele precisa estar atento. Pegando o telefone, Michael perguntou à garota o propósito de sua ligação, mas soluços e gritos altos que foram ouvidos no alto-falante do telefone literalmente forçaram o jovem a afastar o fone do ouvido. O apartamento onde Angélica morava ficava em outro bairro da cidade. Havia coisas novas espalhadas por toda a sala, cujas etiquetas ainda nem haviam sido arrancadas. A própria garota estava sentada no meio da sala, de joelhos no chão, baixando a cabeça. Incapaz de conter as lágrimas, Angelique pediu a Michael que lhe emprestasse $500 mil. Ela começou a dizer que seu pai sempre foi viciado em jogos de azar, e então um dia ele perdeu muito. Bandidos vieram até eles e levaram tudo o que tinham, após o que sua família anteriormente abastada se viu no fundo do poço. No final, a menina acrescentou que não era nada egoísta, só que a família tem muitas dívidas que precisam ser quitadas. Depois de ouvir até o fim, Michael simplesmente desligou sem dizer nada em resposta, o que surpreendeu a garota. Mas, um momento depois, chegou uma mensagem no telefone da garota. Depois de ler isso, Angélica ficou simplesmente chocada, pois 5 milhões foram depositados em sua conta. E Michael enviou a ela uma mensagem de voz dizendo que acidentalmente cometeu um erro de 10. Agarrando o telefone com a preciosa mensagem no peito, Angélica jurou para si mesma que definitivamente deveria agradecer a Michael. A chuva lá fora estava ficando mais forte. Michael sentou-se em seu quarto, irritado porque apesar de tudo a posição de Angélica não chegava ao nível dos pés e somava 94 pontos. Era preciso inventar algo, agir de forma diferente, talvez, de forma direta. Ele se lembrou do Tratado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, onde uma das regras era que o inimigo deveria ser forçado a agir quando hesitasse. Pela manhã a chuva parou, as nuvens se dissiparam e um dia agradável, quente e ensolarado estava se formando. Michael caminhou do albergue até os prédios acadêmicos, acompanhado por um de seus vizinhos. De repente, ele ouviu uma voz de mulher chamando por ele. Foi Verônica que, entregando-lhe um pacote, disse que havia preparado o almoço para ele e se ofereceu para irem juntos às palestras. Mas antes que Michael tivesse tempo de dizer uma palavra em resposta, outra voz feminina atraiu sua atenção do outro lado. Foi Angélica que, estendendo uma garrafa térmica especial para a comida, disse que também havia preparado um almoço delicioso para ele, pois achava que ele provavelmente já estava cansado de comer na cantina dos estudantes. E então os olhos das duas garotas se encontraram, não pronunciando nada de bom uma para a outra. E Michael ficou entre eles, pasmo e sem saber o que fazer ou o que dizer. Nesse exato momento, quando a situação parecia estar esquentando ao limite, Michael ouviu outro chamado atrás dele. O jovem virou-se lentamente e seu espanto não teve limites. Atrás dele estava Jéssica, que disse que também trouxe o almoço para ele, onde escolheu macarrão de carne como prato de almoço. Ao mesmo tempo, nem os olhares mais amigáveis de outros candidatos à atenção de Michael foram direcionados à garota. Para os espectadores de fora tudo isso parecia uma espécie de luta dentro do ringue. E Michael, tirando o saco de comida das mãos da garota, perguntou surpreso como Jéssica sabia que ele gostava de macarrão de carne. Ao que a menina respondeu timidamente que ontem,
Quando comiam camarão, presumiu que o jovem gostava de pratos apimentados, onde todos sabem que um dos melhores pratos apimentados é o macarrão com carne bovina. Michael pensou consigo mesmo que aquela garota tinha uma clara vantagem por causa de sua atenção e agradeceu em voz alta, dizendo que era sempre bom quando alguém demonstrava preocupação. E a prudente Jéssica disse que gratidão não é necessária, basta levar sempre em consideração as preferências da pessoa para quem está cozinhando. E as enfurecidas Verônica e Angélica continuaram a devorar a aparentemente modesta Jéssica com os olhos. Mas não importa o quanto eles tentassem fazer com que tudo parecesse pior, o oponente já havia desferido seu golpe característico, a partir do qual todos os seus rivais se espalharam em direções diferentes sem qualquer chance de sucesso. De repente, Jéssica puxou uma pequena caixa e entregou a Michael com palavras de gratidão. Michael ficou simplesmente chocado, pois era um smartphone do modelo mais novo. Os alunos que estavam por perto todo esse tempo, que presenciaram toda essa cena com a participação de Michael e das 3 garotas mais lindas da universidade, ficaram novamente chocados com o fato de a inacessível Jéssica estar dando presentes para esse cara. Seus rivais não ficaram menos chocados, também se perguntando sobre o nível de riqueza da garota que poderia dar um presente tão caro. Foi um golpe de controle de Jéssica, que literalmente derrubou seus oponentes no chão. E as meninas não tiveram escolha senão observar a partida do casal. O dia estava apenas começando, onde o sol ainda ganhava força. Verônica foi a primeira a quebrar o silêncio depois que Michael saiu, dizendo a si mesma que só o queria de volta, mas não entendia por que isso havia se tornado tão difícil. Angélica conseguiu se controlar muito melhor e recorreu a uma rival recente que se encontrava na mesma situação com uma pergunta sobre seu nome e se poderiam discutir algo com ela. Ao que a menina respondeu com uma repentina explosão de raiva, gritando que não tinham o que conversar e que no geral toda essa situação se desenvolveu por causa de Angélica. Mas a garota empreendedora, interrompendo essa explosão de raiva, disse em voz baixa que deveriam agir juntos. Porque esta é a única maneira de resistirem efetivamente a Jéssica, que está tirando Michael deles. Enquanto isso, Michael não ficou longe de Jéssica e admirou tanto o presente em si quanto as qualidades pessoais da garota que o fez. Mas então ele olhou cuidadosamente primeiro para a garota e depois para o nível dela no sistema. E naquele mesmo momento, ele percebeu que um nível tão baixo de disposição não combina de forma alguma com suas ações reais, onde, sem informações sobre sua disposição, o jovem poderia chegar à conclusão de que a garota se apaixonou por ele. Isso significa que agora tudo isso é comida deliciosa, um telefone caro, nada mais do que uma isca para ele. Michael chegou à conclusão que essa garota é muito esperta, e seus métodos são muito sofisticados, onde o predador permite que a presa pense que ela é a caçadora. Depois de pensar sobre isso, o jovem concluiu que precisava encontrar alguma maneira de acelerar o processo de aumento do favorecimento de Jéssica. Michael foi distraído de seus pensamentos por mensagens de Mirinda, que se desculpou por não ter conseguido marcar um encontro com ele da última vez, mas isso não significa que ela não queira se encontrar, o que divertiu muito o jovem, que entendeu tudo dela. Motivos egoístas. Mas então, logo após a mensagem de Mirinda, Michael recebeu outra, que continha um link e uma senha para entrar no chat mais bacana da cidade, onde se comunicavam as pessoas mais famosas e ricas. Mas, ao entrar neste chat, a primeira mensagem que o jovem recebeu foi uma pergunta sobre a oportunidade de discutir uma proposta de negócio. Mas Michael percebeu imediatamente que todas essas pessoas ricas só queriam testá-lo e decidiram jogar esse jogo com elas. Ele escreveu que estava pronto para discutir quaisquer propostas de seus novos camaradas, ao que recebeu imediatamente uma fotografia indicando a localização de uma rica vila e com uma oferta de compra deste luxuoso imóvel. A oferta foi inesperada e os imóveis naquela área valiam de fato dezenas de milhões. Mas Michael escreveu que poderia perguntar o preço desta casa outro dia, e depois disso voltaria para a companhia de Jéssica. Enquanto isso, naquela mesma vila de campo ocorreram os seguintes eventos. De forma bastante inesperada, tendo recebido consentimento para ver a propriedade, um certo homem disse ao seu companheiro que, aparentemente, este lobo solitário não era um enganador e que realmente tinha dinheiro. Ao que seu interlocutor disse que isso ficaria claro nos próximos 2 dias, mas não há necessidade de se preocupar em nenhum caso, porque não importa como você olhe, o time deles vai vencer e vai conseguir um novo sócio rico ou expor o fraudador. Poucos minutos depois, foi recebida uma mensagem no telefone do jovem com o endereço onde estava o forcado. E então surgiu em sua cabeça a questão de quanto a posição de Jéssica poderia melhorar se ele lhe desse uma vila assim.
No dia seguinte, Michael e Verônica desceram do táxi e ficaram em frente à casa, no mesmo endereço que o jovem recebeu em um bate-papo fechado para um grupo seleto. O dono da casa, acompanhado por uma menina, ficou ao lado da casa e procurou um comprador rico. Com um aceno de mão, cumprimentou os jovens que desceram do táxi e pediu desculpas por não ter enviado o carro para buscá-los. Ao que Michael respondeu que estava tudo bem e que o homem não tinha nada com que se preocupar. E o dono da casa apreciou a aparência simples do rapaz e a sofisticação da moça, tentando entender onde esse jovem de aparência simples conseguiu tanto dinheiro. Mas sem chegar a lugar nenhum, o homem disse que ele próprio é empresário, mas atualmente passa por algumas dificuldades financeiras, e por isso decidiu vender esta luxuosa casa.